Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminho, a consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra, palavra. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminho, a consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra, palavra, amar. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas. Bom dia a todos que, a partir desse momento, estarão sintonizados com os canais Facebook e YouTube da Federação Espírita de Rondônia, em mais uma apresentação do nosso querido Rondônia Espírita. Bom dia aos nossos colaboradores, ou às nossas colaboradoras da área de arte, da área de comunicação, que nos oportunizam mais um programa. Bom dia ao nosso querido convidado dessa manhã, Marcos Lânio. Bom dia, amigo, seja bem-vindo. Bom dia, caro amigo Pedro, bom dia, Nária, bom dia aos amigos que estão nos bastidores, bom dia a todos que estão conosco aqui nesta mais grandiosa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Max, é a sua primeira vez conosco aqui em Rondônia, mas espero que nós tenhamos outras oportunidades. Nós o recebemos com os corações abertos aqui nos nossos lares, nesse longínquo estado da Federação. Então, é uma alegria muito grande receber o nobre amigo. Nós vamos, então, como sempre o fazemos, iniciar o nosso trabalho com uma prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe, misericordioso e justo, Pai amoroso, que nos oferece inúmeras oportunidades no aprendizado que a vida nos impõe, nesse processo de evolução que todos nós estamos inseridos. Nossos pensamentos de gratidão ao Mestre Jesus, que faz a vontade de Deus no mundo, e aos seus benfeitores, que fazem a vontade do Cristo no mundo. Pela oportunidade do trabalho desta manhã, do aprendizado, dos recursos que a doutrina espírita nos oferece,
para que possamos caminhar com segurança pelos caminhos da vida. Senhor Jesus, nós que aqui nos encontramos nesta manhã, te rendemos graças, te bendizemos o nome e somos imensamente gratos a ti pela oportunidade que nos oferece nessa manhã de estarmos sintonizados com o teu coração generoso. Nos abençoe, nos fortaleça na fé, na confiança em Deus, no desejo firme e sincero de seguir os teus passos, neste mundo tão conturbado, mas cheio de experiências ricas, que se nós aproveitarmos, haveremos de dar passos largos na direção do progresso espiritual e moral. Por isso, nos sustente, diante dos apelos do mundo, que nós possamos fazer a opção pela renovação da alma, pela transformação interior, pela iluminação do nosso mundo íntimo e, portanto, dos nossos caminhos, das nossas trilhas no mundo de agora. Nos dê força, coragem, ânimo e esperança para continuarmos vinculados à tua mensagem libertadora, estabelecida no teu evangelho redentor. Abençoe os nossos trabalhos desta manhã, nosso Rondônia Espírita, para que ele possa transcorrer num clima de fraternidade e de paz, tocando os nossos corações com a mensagem espiritista que renova, que nos promove, que nos impulsiona na direção de Deus e da felicidade que nos aguarda a todos, como filhos do Pai que somos. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, nossa alegria hoje é imensa em receber um amigo pela primeira vez, Max Lânio, de Brasília, e um ex-conterrâneo, né, que eu já fui goiano, hoje eu sou tocantinense, mas as raízes goianas permaneceram, né? Quando eu nasci era Goiás. Companheiro que reside em Brasília, divulgador da mensagem espiritista, e uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nossos lares, no estado de Rondônia, meu amigo. Com você a palavra e seja bem-vindo. Gratidão, Pedro. Uma honra enorme e espero que os espíritos benfeitores nos ajudem para que o estudo desta manhã possa tocar os nossos corações e fazer com que as nossas mentes reflitam sobre a importância do pensar. É a nossa proposta de hoje. Então, nós vamos colocar um roteiro na forma de slides, a fim de que nós possamos ter uma sequência lógica dos nossos pensamentos e, então, conduzirmos para o entendimento desse tema. Tem a ver pensamento com pecado. Quando a gente coloca essas duas palavras juntas, dá uma impressão que elas são antagônicas, que elas são incompatíveis. Mas não, elas são completamente compatíveis e a gente sabe que pecar é errar o alvo, é não atingir a vontade do Pai. Então, nós vamos começar trazendo uma passagem que o nosso Mestre Jesus nos concedeu, que é a passagem que ele fala do adultério. E essa passagem que ele fala do adultério nos permite encontrar saídas para entender o quanto é importante pensar. Então, aqui nós vamos lembrar que ele diz lá, e foi anotado por Mateus, lá no capítulo 5, versículos 27 a 28, quando Jesus afirmou: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus aqui apresenta a situação no relacionamento passional, né? Um relacionamento humano. Mas adulterar qualquer coisa se enquadra aqui nessa informação que Jesus nos deu. E ele diz que nós não devemos cometer adultério. Isso é independentemente de que situação vivamos. Mas aí ele afirma de forma muito concisa e muito assertiva que qualquer um de nós que tivermos olhado para uma outra pessoa com um desejo mau para com ela, no nosso coração já teremos cometido o adultério com ela, mesmo que não tenhamos levado a fatos, mesmo que não tenhamos executado o propósito que ainda estava nascente no campo do pensamento. Isso, quando nós olhamos assim, causa uma surpresa, né? Será que Jesus está nos informando com certeza se isso aqui está certo? Será que não é tão sério assim a gente pensar? E a gente vai avançar com
a explicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, em que nós ouvimos Kardec dizendo: a verdadeira pureza não está somente nos atos. Então veja que a questão aqui é pureza, não é simplesmente a execução. Então a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Por quê? Porque aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Então, uma pessoa que já está no estágio de evolução em que o coração já está depurado, em que ele já está no estágio evolutivo de próximo dos espíritos puros, essa pessoa olha qualquer outra pessoa com o coração como o principal dele, que é o amor. Ela não vê senão o bem no outro. Ela não vê senão o como ela pode auxiliar. Ela jamais vê o mal, porque o mal não mais habita nela. Aí, a gente sabe que esse não é o estágio que nós estamos no mundo de expiações e provas. Nós, os habitantes deste planeta, ainda estamos vivenciando muitas situações conflitantes em nossos íntimos. E por isso foi que Jesus, quando aqui esteve, nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que significa isso? Que nós, obviamente, precisaremos estar cuidadosos com essas tentações que o mundo nos oferece. E aqui tem uma pergunta que Allan Kardec faz nesse mesmo estudo que ele nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz assim: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Obviamente, o efeito que está se referindo Kardec é o efeito prático, o efeito material, a realização propriamente dita. E a pergunta dele é: tem consequências, mesmo não tendo acontecido a efetivação daquilo que se pensou, daquilo que se arquitetou pelo pensamento? E um pensamento, obviamente, mau. Poderíamos aqui também colocar um pensamento bom. Será que aconteceria a mesma coisa? E o nosso próprio Allan Kardec irá dizer: à medida que avança na vida espiritual, portanto, à medida que nós vamos evoluindo, a alma que enveredou, ou seja, que trilhou caminhos maus, se esclarece e despoja, vai se limpando pouco a pouco das suas imperfeições, dos seus erros, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então vejamos, todos nós, num processo evolutivo, faremos escolhas. E grande parte das nossas escolhas, muitas vezes inicialmente por ignorância, por desconhecer, são escolhas que não coadunam-se, que não estão alinhadas com a lei divina. E para que nós aprendamos nessas escolhas a nos alinhar com a lei de Deus, nós precisamos experimentar. E quando experimentamos, nos damos conta de que não está de acordo, algo dentro de nós, através do campo consciencial, nos adverte que aquele não é o caminho. E então nós vamos refazer esse caminho, agora advertidos e corrigindo-o. E por isso a gente vai fazendo o que Kardec chamou de despojar, e limpando pouco a pouco aquilo que ainda é imperfeito em nós, que é natural do processo evolutivo. Ninguém se incomode com isso não, porque faz parte. Agora, o problema é quando a gente reincide no erro, sabendo que está fazendo o erro, porque aí nós estamos tendo a tal da má vontade no contrário da boa vontade. Nós estamos indo naquele interesse pessoal, personalista, ao invés de ir no interesse do Pai Celestial. Ao invés de fazer a vontade do Pai, ou seja, que nos amemos uns aos outros, estamos fazendo a nossa, que normalmente, nessa hora, é uma vontade egoística. Como nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não é violentado, nós podemos escolher, nós temos, então, essa forma de correção, essa forma de educação, que é a lei de causa e efeito nos sinalizando. Então, Kardec está dizendo, cometemos erros, mas vamos depurando-nos pouco a pouco. E se isso é assim, todo pensamento mau resulta, por isso, da imperfeição da alma. Então, é natural que nós tenhamos. Ninguém aqui vai se condenar, ficar entristecido por isso. É natural, faz parte do processo evolutivo. Mas, aqui tem uma conjunção adversativa, significando que aquela frase anterior precisa ser considerada com essa complementação que vem em seguida. Mas, de acordo com o desejo, então, aqui que mais forte fala em nós. A vontade, o desejo de nos depurarmos, de querermos ser melhor, de nos esforçarmos para, esse mesmo mau pensamento torna para esse indivíduo que está com esse desejo de crescer espiritualmente uma ocasião de adiantamento. Por quê? Porque quando a pessoa está nesse estágio, ele
repele com força as tentações que nós acabamos de falar. E nós vamos, nesse momento, não cair à tentação, não vamos entrar na tentação, portanto, não vamos reincidir no erro. Nós vamos nos corrigir com a força que nasce da própria alma, a força que está em nós. Para isso, nós temos que ter aquela boa vontade, a que há pouco foi referido. E quando nós temos a boa vontade, o desejo forte, intenso, de nos melhorarmos, de nos depurarmos, nós com certeza iremos atingir o estágio que se propõe. Agora, Kardec adverte, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda dorme o sono da carne, ainda não se deu conta de que é espírito imortal e que precisa crescer para Deus, esse que ainda está na sua consciência de sono, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, prestemos atenção nisso, e se não leva a efeito, se não executa, não é por virtude da sua vontade, porque ele teria vontade de executar, mas por falta de ensejo, por falta de ocasião, por falta de oportunidade. Então vejamos que nesta condição, o indivíduo não executou, porque ele não teve condição para fazê-lo, mas se ele tivesse, ele faria. E é tão culpada como se tivesse cometido, afirma Allan Kardec. Então vejamos, amiga e amigo, o poder do pensamento é algo que o homem ainda não se deu conta da sua força e da sua potencialidade de transformação de si próprio e do mundo. O dia que nós reconhecermos o quanto o pensamento impacta na vida de nossa própria vida, na vida dos outros com as quais conjugamos, nós vamos verificar o quanto nós temos que ter responsabilidade ao pensar. Porque esse, ao pensar, é o mundo íntimo de cada um de nós. O mundo externo não vai fazer crítica, não vai avaliar, porque é um item que nós temos o domínio sobre ele. Mas, como só nós vemos, esse só nós entre aspas, porque benfeitores também os veem, nós, obviamente, estamos livres para endereçar esse pensamento para o bem ou para o mal, conforme a nossa vontade. Então, atenção, o fato de não executar, mas tendo a vontade de fazê-lo e não tendo feito por falta de oportunidade, não nos exime da responsabilidade diante da consciência cósmica. Em resumo, vai dizer Kardec para nós, que é muito importante aqui, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. É aquele caso dos espíritos já depurados, que nós acabamos de nos referir. Agora, naquele a quem essa ideia vem, você tem a tentação, não tem como você negar, você está sendo tentado para fazer, mas já tem aquele desejo profundo de não reincidir nos erros, de não cometer desvios diante da consciência cósmica, esse repele. É o que Jesus diz, vigiai. Ele já sabe que aquilo não convém. E ele, para poder aurir forças, conforme a recomendação de Jesus, ele ora. Ele orando, ele eleva o pensamento para o nível mais alto e ele consegue angariar recursos que normalmente lhe faltariam se ele agisse sozinho. Nesse indivíduo, o progresso Kardec está dizendo, está em vias de realizar-se, ou seja, ele está elevando-se pouco a pouco, despojando-se pouco a pouco das imperfeições. Agora, o terceiro é o pior. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, ou seja, ele gosta daquilo, aquilo para ele é prazeroso, ele alimenta, ele nutre aquilo, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, esse sujeito está com tudo por fazer. O outro anterior está fazendo gradativamente. E o primeiro já fez. Para que a gente tenha um fechamento desse item, o Vinícius, um espírito que estava encarnado entre nós com o nome de Pedro, ele vai fazer aqui para nós uma forma de verificar isso que eu achei muito interessante compartilhar com as amigas e os amigos. Ele diz assim, a justiça da terra julga pelas aparências. A do céu julga segundo a reta equidade, ou seja, sobre o que intimamente se passa em nós, sobre o pensamento que está nascendo em nós, se ele é harmônico com a sã doutrina ou se ele é desarmônico com ela. Para o julgamento do mundo, é necessário que o mal se concretize para que exista e seja condenado. Ou seja, se não for fato concreto, como dizem, se diz no campo judicial, você não tem como comprovar o crime, vamos chamar assim. Então, para o mundo, é necessário que você tenha as provas concretas para que isso seja atribuído como um processo
digno de condenação. Do contrário, a criatura é liberada da condenação porque não houve fato concreto. Agora, para o juízo divino, afirma ele, que penetra o âmago dos corações, não é isso necessário. Deus constata o mal latente e o exproba desde logo. Ou seja, o juízo divino, aquilo que está na nossa consciência, onde vibra a consciência divina, claramente determina que aquilo não está em harmonia com as leis divinas. E aquilo, portanto, faz causar numa pessoa que já tem um processo evolutivo mediano um mal-estar íntimo. Conquanto ela finja para si mesma, para dar vazão àqueles desejos inferiores que ela nutre, ela intimamente foi advertida pela sua própria consciência. E se não a ouviu, foi por livre escolha do que nós chamamos livre-arbítrio. Ou seja, ela escolheu ir para um caminho, mas foi advertida a ir para outro. Então, amigas e amigos, para o juízo divino, já cometeu adultério aquele que olhou mal para outra pessoa, com um olhar mal para outra pessoa. Então, vejamos, pensamento é uma coisa grave. Nós trouxemos esse preâmbulo aqui exatamente para isso. Pensamento é uma coisa grave. Então, nós vamos entender um pouquinho o pensamento. A nossa proposta aqui hoje é exatamente fazer com que a gente tenha um pouco desse olhar para o pensamento. Quando o pensamento está em alguma parte, diz a questão 89A, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, nós estamos falando aqui do pensamento no sentido de algo que pertence à alma como atributo. Não é a própria alma, ainda que se confunda com, mas ela é, na verdade, um atributo. E quando a gente fala isso, a gente sabe que esse atributo é um atributo que foi provido por Deus. Então, onde nós estivermos, em pensamento, estaremos lá, com o pensamento. E é isso muito importante, porque é a alma quem pensa. E nós vamos continuando com essa informação, lembrando que, obviamente, o pensamento está regido pela nossa vontade. Nunca nos esqueçamos disso. Nunca podemos pôr culpa em alguém, porque somos nós próprios que pensamos. E ainda mais, na questão 835 do mesmo Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem, a consciência é um pensamento íntimo. Então, aquela consciência que nos referimos agora há pouco, que nós ouvimos na música de abertura, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, você é possuidor dele. É uma propriedade que Deus concedeu a cada uma das suas criaturas humanas. Mas, se é assim, nós temos que perguntar, o que é o pensamento? Como é que a gente pode definir pensamento à luz do conhecimento espírita? Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz assim, o pensamento é fluido, é um fluxo energético, em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Vamos lembrar que agora há pouco Allan Kardec falou que aquele que tem um desejo de se depurar, desejo profundo, forte, íntimo, esse indivíduo está em vias de progredir, de atingir o progresso. E, além disso, entra aqui um componente muito importante que se chama sentimento. O pensamento nasce, mas ele geralmente vai revestido com a nossa emoção, com o nosso sentimento. A emoção é a experiência do sentimento, né? É a vivência do sentimento. Então, quando eu falo com todo o meu coração para alguém, eu te amo, naquelas palavras vão um fluxo energético envolvendo esse pensamento que foi articulado aqui mentalmente como eu te amo, e vai atingir aquele a quem eu estou destinando a minha vontade, o meu desejo. E é por isso que pensamento ele tem força maior quando ele é revestido por sentimentos profundos. Por exemplo, o que é a prece? É um pensamento elevado. Quando nós fazemos a prece com o coração muito sentido, em que nossos corações participam completamente dela, em que às vezes nos emocionamos ao ponto de chorar, um choro gostoso, esse momento a nossa prece atinge um fluxo energético tão mais alto que ela ascende níveis muito elevados do páramo celestial. Quem quiser saber um pouquinho mais disso, leia o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, logo no capítulo 1, que se chama A Prece de Evelina, que foi uma menina que fez uma prece nesses termos. E a prece dela foi tão poderosa, porque revestida de sentimentos profundos, que atingiu
a colônia de onde ela procedia e gerou toda a razão do livro, porque a partir da prece dela foi movimentado um esforço tremendo para ajudá-la, a ajudar a sua família. Então, o pensamento, gente, sozinho, ele tem pouco alcance do ponto de vista de elevação espiritual. Mas revestidos por sentimentos elevados, ele vai longe. E o pensamento, ele não está caminhando isoladamente. Isso é o grande problema. Isso é o grande problema. Porque nós nos associamos com os semelhantes. Olha o que diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Afirma-nos ele: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha a expressão que ele usou, correntes de pensamento. André Luiz usou corrente fluídica, né? Nós temos um fluxo energético. Essas correntes de pensamento, se nós pudéssemos fazer isso, nós reconheceríamos de pronto que todos nós vivemos em regime de comunhão. Nós estamos vinculados uns com os outros, mas estamos vinculados junto com os outros obedecendo um princípio, que chama-se princípio da afinidade. Daí porque falamos que os semelhantes se atraem. Nós nos damos bem com algumas pessoas e não nos damos bem com outras. Temos simpatias e antipatias. Qual é a relação que está aqui? Afinidade. Algo está fazendo com que tenhamos afinidade com um e não tenhamos com o outro. Pode ser herança de encarnação passada em que tivemos problemas, mas pode ser também nível evolutivo diferente, que nós, obviamente, não comungamos os mesmos princípios naquele momento de nossas vidas. Então, podemos ter afinidades ou não tê-las com outros que estão conosco na jornada encarnatória. E ainda diz ele, nosso querido Emmanuel, que a associação mora em todas as coisas, está em tudo. Preside, comanda a todos os acontecimentos e preside a existência de todos os seres. Gente, com todo respeito, se a gente lembrar aquela velha frase que todo mundo aqui com certeza vai agora se lembrar quando eu falar: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Não é assim que a gente ouve? A dona Joana de Anjos, a nossa benfeitora, ela diz assim, de uma maneira, aqui com as minhas palavras: diga o que tu pensas e direi com quem tu andas, quem tu és e quem tu serás. Dá uma pensada nessa frase. Diga o que tu pensas e direi com quem tu andas, que és e com quem serás. Então pensa o quanto é importante você controlar o que você pensa, o quanto é importante você escolher o campo de pensamento que você quer nutrir, que você quer alimentar. Por quê? Porque você vai se associar com todos aqueles que estão na mesma frequência do seu pensamento. Busca procurar elevar o teu pensamento, meu amigo, porque isso fará com que você tenha melhores companhias. Prosseguindo, nós não podemos esquecer que nós temos, obviamente, que levar em conta outros fatores. E ele diz que tem um fator aqui que chama-se relação um com o outro. Ele diz assim: a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Gente, muito profundo isso. Ressonância é quando você entra na mesma frequência da pessoa. Na física, ressonância é quando duas ondas de mesmo comprimento de onda, elas se encontram e uma sobrepõe a outra e faz com que você aumente, duplique o comprimento da onda. Isso, às vezes, quando acontece com cristais, quando tem uns sons que entram na ressonância da vibração dos elementos químicos que formam os cristais, como cresce o comprimento de onda, o cristal quebra, exatamente porque houve a modificação íntima daquela ligação química. Aqui, no meio da mente, no meio do espírito, é a mesma coisa. Quando nós nos associamos com outras almas, nós potencializamos, nós maximizamos os nossos desejos. Se são os desejos dos outros, eles se somam. Daí porque é muito perigoso quando você anda com pessoas que te estimulam naquilo que você gostaria de não ter estimulado. E é muito bom quando você anda com pessoas que te estimulam naquilo que você gostaria que fosse estimulado, para você ter mais força para prosseguir. O momento aqui é fluxo mental, corrente mental. E todos que se assemelham estão respirando nessa mesma onda. Aqui, gente, os semelhantes, de novo, se atraindo, como dissemos agora há pouco. Então é importante que a gente perceba que não dá para descuidar dessa questão de com quem nós andamos. Porque nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, e não tem como fugir disso, viu, minha amiga e meu amigo?
é que sentindo, é que mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e as ideias de todas as pessoas. E olha, não é só encarnada. Encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de, olha a palavra, simpatia. Falamos da afinidade lá atrás. Você vai se associar naturalmente. Você perceba quando você entra num grupo, por exemplo, na escola, você vai ter mais facilidade de se juntar com esse, com aquele coleguinha, com aquele coleguinha, quando você é novinho. Assim como quando você é adulto, você vai ter mais facilidade de se associar com um ou com o outro. Por quê? Porque são faixas de simpatia semelhantes. E a gente acaba se sintonizando e sentimos atração mais com um do que com o outro. Por quê? Porque nós estamos alinhados nas mesmas emoções e nas mesmas ideias destas pessoas. Estamos, por isso, gente, afirma o seu Emmanuel, invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Gente, isso é muito importante. Veja só, você atrai e repele. Por quê? São as astrais das afinidades que nós falamos. E se você se atrai para aquilo que é do bem, você se fortifica. É aquilo que nós falamos. Entrar em ressonância é potencializar os seus recursos íntimos. Mas se você faz o oposto, também você entra em ressonância e potencializa aquilo que você não gostaria de potencializar em sã consciência. O problema é direção do livre-arbítrio. Para que rumo eu quero caminhar? Que direção eu quero dar para a minha vida? Qual o destino que eu quero ter? São perguntas que cada um de nós tem que fazer a si mesmo. Porque o seu desejo mais profundo determinará se você terá um futuro feliz ou não. Basta você perceber isso, porque você irá trabalhar na direção daquele desejo de forma, às vezes, até inconsciente, para que ele se realize. E como tudo se realiza conforme a nossa força de pensar e de desejar, nós não temos dúvida, o bem ou o mal também se realizará. Então, minha amiga e meu amigo, cuidado com o que pensa, porque você estará se associando com os mesmos que pensam como você. Muita atenção nisso. Mas ainda temos um outro componente, além da associação do pensamento, que é a sugestão. Nossas emoções e pensamentos e atos, são elementos dinâmicos de indução. Meu Deus! O que você está dizendo aí, doutor Emmanuel? As suas emoções, como você está sentindo, né? Como você está no campo emocional agora, o que você está pensando e o que você anda fazendo em decorrência desses dois últimos, são elementos dinâmicos, ou seja, eles são atuantes, eles não estão estáticos, não estão parados, eles estão em movimento de indução. O que você está falando, Max? Indução? Você está dizendo, então, que a gente induz um ao outro? Sim, minha amiga e meu amigo, nós nos induzimos uns aos outros, sim, não tenhamos dúvida disso. Veja que Emmanuel vai nos dizer, aliás, agora quem vai nos ajudar nessa informação do que significa indução vai ser o nosso querido André Luiz, que nós podemos perguntar o que é indução. Indução em física, a gente sabe muito bem que é a indução de uma corrente com outra, por exemplo, e o nosso André Luiz vai nos explicar nessa linha, para poder fazer com que nós entendamos o que é indução no campo mental. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo atrás do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato invisível. Então, por exemplo, cai um raio. Se você tiver com o equipamento próximo ligado, você pode ter uma indução e a voltagem por indução desse raio crescer tanto, além da capacidade de suporte do equipamento, e se queimar, como é muito comum acontecer em locais onde você não tem para-raio. E aqui é exatamente isso, não há um contato visível, mas uma propriedade maior de um induziu a propriedade menor de outro. Isso acontece também no reino dos poderes mentais, disse o nosso André, porque a indução exprime exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a corrente mental, que é um fluxo como a corrente elétrica, é suscetível, é passível de reproduzir as suas próprias peculiaridades, as suas próprias características em outra corrente mental que se lhe sintonize. Lembra Jesus? Vigiai. O que é vigiar, gente? Vigiar é perceber o que você anda alimentando no seu pensamento naquele momento. Porque você vai se sintonizar com correntes mentais exatamente nessa direção. Allan Kardec tem no seu livro A Gênese,
no seu capítulo 14 da terceira parte, que se chama Os Fluidos, uma imagem maravilhosa disso aqui, que o nosso André Luiz está dizendo, que é quando uma criatura começa a maquinar um crime. Ele chama isso de fotografia do pensamento, que nós hoje poderíamos chamar de filme do pensamento, se quisermos, porque as imagens vão se sucedendo e em movimento elas vão construindo aquilo que o indivíduo quer cometer e por causa disso ele começa a atrair os outros que compartilham daquele mesmo motivo que ele está idealizando. E é isso que é o problema. Ele começa a se associar, porque ele induziu a outros a buscá-lo. Veja, o outro não tem culpa direta. O culpado é ele próprio que gera a ideia e que atrai para si, como a mosca é atraída para aquilo que é algo ruim, algo que está apodrecendo. Um pensamento podre como esse, de arquitetar a morte, vai atrair as moscas do mundo espiritual, com certeza, meu amigo e meu amigo. E elas não têm culpa, porque elas são literalmente suscetíveis a isso. E elas vão, com certeza, contribuir para que o crime aconteça se o indivíduo não parar, quando vigiando, refletindo, fazer a prece para se elevar. E tanto na necessidade de André Luiz, quanto no mentalismo, ou seja, o ato de mentalizar, de idealizar ideias, de formar ideias, o fenômeno obedece à conjugação de ondas. Acabamos de falar agora há pouco da ressonância, que é uma conjugação perfeita, quando a onda sobrepõe a outra, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Aqui é que está o ponto fundamental. Ninguém está perdido. Por quê? Porque ele disse, enquanto perdure, se você sustentar aquele alimento de pensamento que você está se nutrindo, você vai continuar mantendo as mesmas associações, você vai continuar induzindo as mesmas pessoas a se ligarem a você. Mas no momento em que você vigiou, percebeu que aquilo não convém, você muda o fluxo mental, você elimina, como você muda de uma rádio FM para outra. Você não pega mais aquela frequência porque você saiu dela. E aqui é a mesma coisa. Daí porque a prece é o recurso mais poderoso que qualquer um de nós tem para poder se livrar de cair na tentação. Fluxo energético pode ser interrompido. Por isso, minha amiga e meu amigo, disse o André, aliás, diz o Emmanuel, todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. De novo, associação por sugestão, por indução. Nós vamos criar as ligações que nós estamos buscando pelo modo como nós pensamos e sentimos, de forma que o desejo profundo participe disso. Cada atitude de nossa existência polariza, cria polos. Lembra que você pode repelir ou atrair? Polo positivo ou polo negativo? Você atrai polos, você cria polos com as suas atitudes, que são decorrentes dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas palavras, do seu sentir, tudo junto. Você polariza nas forças naqueles que se nos afinizam com o modo de ser. E você acaba impelindo essas pessoas a imitar consciente ou inconscientemente o que você está fazendo. Vocês devem ter ouvido muito, com certeza, aí, os tais dos influenciadores, que correm solto pela internet. Tem muita influenciação boa, mas tem muita influenciação pecaminosa, perniciosa, horrível, para ser muito sincero com vocês. E tem muitos que se associam a cada um desses grupos. Pensa, uma das maneiras de você saber se você está fazendo boas escolhas é você buscar as suas preferências. O que você prefere fazer de forma mais habitual? Se você, por exemplo, tomar uma referência, uma televisão tem muitas opções de canais, e você começar a passar com o controle remoto, você vai verificar que você vai parar em alguns canais que te prendem a atenção. Faça uma análise. Que canais você tem parado? Quais são os conteúdos que esses canais estão te oferecendo? Se eles forem conteúdos do bem, permaneça com eles, meu amigo. Mas se são conteúdos maldosos, em que você se diverte vendo aquelas alegrias, fazendo aqueles movimentos de fazer mal para o outro para você rir, cuidado. Cuidado, porque você está nutrindo energias perniciosas em seu coração. E todo mundo vai falar do que a boca vai falar do que carrega o coração, disse Jesus. E nós temos que tomar cuidado com o que nós nutrimos no nosso coração. Somos hoje, por isso, gente, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem. Tudo que nós pensamos habitualmente, fizemos habitualmente, falamos habitualmente, que nós vivemos de forma habitual e de forma em que a nossa própria personalidade constitui isso,
é o que nós vamos ser hoje. Nós apenas reproduzimos o que nós plantamos lá atrás hoje. A nossa forma hoje é o reflexo de tudo que nós viemos acalentando até os dias presentes. Mas todos nós, afirma Emmanuel, nós temos recursos de alterar-lhe a direção para a verdadeira felicidade. Como assim, Max? Gente, nós temos duas forças, presta atenção nisso, duas forças. Uma que nos tenta manter no homem ou na criatura velha que nós sempre fomos, são os hábitos, são os automatismos, são aqueles movimentos que a gente ainda está fazendo por impulso. Isso é o homem velho atuando sobre nós. Mas todos nós somos atraídos por uma força inelutável, que nós chamamos de deutropismo, ou seja, é um tropismo, é uma força de atração para Deus, que qualquer criatura é submetida a ela, mesmo quando ela não tenha consciência disso. Então nós temos duas forças lutando, uma nos conduzindo para sermos espíritos puros, buscando a felicidade, e outras para sermos o que sempre fomos, sofrendo as dificuldades que ainda estamos sofrendo, como resultado, como reflexo das nossas experiências de ontem. Este é o ponto fundamental. Aquele que já está em vias de desenvolver o progresso, como disse Kardec agora há pouco, esse sabe que o reflexo é forte, mas ele sabe que o desejo profundo de ser parte de um todo maior, de fazer a vontade do Pai, não a própria, é também uma força poderosa. E ele faz todos os esforços para abandonar o homem velho e construir o homem novo que ele precisa ser. Para abandonar a criatura velha e construir a criatura nova que ele precisa ser. Os recursos estão aí. Nós somos atraídos inelutavelmente para Deus, não tenhamos dúvida disso. Porque todos nós recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos nós padecemos os reflexos do passado, a se nos projetarem nessa existência que nós estamos vivendo. Guardem essa frase, minha amiga e meu amigo. Guardem, porque ela é muito poderosa. Todos nós recolhemos diuturnamente do Pai Celeste os estímulos, aquele deutropismo. E todos nós padecemos, sofremos os reflexos do passado. E todos eles vão incidir sobre a nossa existência atual, dando-nos o que se chama característica. Minha amiga e meu amigo, diante de tanto ensinamento, que aqui, é claro, não esgotamos, nós tomamos a liberdade de fazer aqui uma síntese para que as reflexões calem fundo em nós. Esta frase nós a modificamos de um autor desconhecido e fizemos aqui umas introduções com a nossa doutrina espírita. Cuida dos teus pensamentos, pois eles geram as tuas palavras e teus atos. Cuida das tuas palavras e dos teus atos, pois eles geram os teus hábitos. Cuida dos teus hábitos, pois eles geram o teu caráter. Cuida do teu caráter, pois ele gera o teu destino. Lembra de Joana de Ângeles? Diga o que tu pensas, cuida dos teus pensamentos. E direi com quem tu andas, quem tu és e quem tu serás. Ou seja, que destino nós estamos construindo em mantendo aquele fluxo energético que nós estamos alimentando. Do pensamento nasce o seu destino, minha amiga e meu amigo. Pensa nisso. Mas ele é gradacional, ele se traduz depois em palavras, em atos. Tudo isso é revestido pelos sentimentos, por aquele desejo profundo que nós falamos. E se nós tivermos o cuidado de já matar no nascedouro os problemas, nós não teremos que cuidar das mesmas intensidades nas sequências que virão aí neste convite que apresentamos aqui. O pensamento é a fonte inicial de felicidade ou de infelicidade. Somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que escolhemos. Mas aí você me pergunta, tá bom, Max, vou cuidar do pensamento. Mas como é que eu cuido do pensamento, meu amigo? Fala para mim. Bom, nós já tivemos aqui um insight que Jesus nos deu. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Entrar em tentação com o quê? Com o homem velho, com os reflexos do passado, que nós estamos hoje colhendo, nós estamos padecendo, estamos sofrendo esses reflexos pelo que já fizemos lá atrás. Somos o produto dos nossos pensamentos, palavras, atos, sentimentos e desejos, aqui e agora. Então, quando eu vigio, eu entro em percepção de que aquilo que está vindo está me conduzindo para um caminho que é, com certeza, ruim, porque eu já experimentei. E se eu oro, eu recolho forças, conteúdos superiores para buscar
aquele conteúdo superior, aquele deltropismo que eu devo buscar. Mas Emmanuel tomou cuidado de nos apresentar, naquele mesmo livro Pensamento e Vida, uma frase fenomenal, no meu ponto de vista pessoal. Dizer assim: a prática do bem, simples e infatigável. Ou seja, você não precisa querer mudar o mundo, minha amiga e meu amigo. Você não precisa querer transformar. Basta você fazer o bem diuturnamente, simples, sem nenhuma coisa assim heróica, sem nenhuma coisa fora do padrão. Mas ele precisa ser incansável. Não posso fazer o bem só aos domingos e a segunda até o sábado eu agir do mesmo jeito que eu vinha agindo do reflexo passado. Não. Eu tenho que fazer o bem, que é o caminho que me leva ao Pai, de forma continuada, de forma incansável. Lembra de Paulo? Mesmo com os joelhos desconjuntados, continuemos caminhando na direção do bem. Quando nós fazemos essa prática do bem, nós podemos modificar a rota do destino. O que nós falamos agora há pouco? Nasce o pensamento e termina no destino. Se você começar a praticar o bem, é como alguém que tem um copo de água suja, que começa a colocar água limpa dentro desse copo. A água começa a entornar pouco a pouco, e daqui um pouco aquele copo que estava com água suja começa a ficar transparente, começa a ficar lúcido, transparente, claro, começa a ficar puro. É assim que a gente depura o espírito. Nós vamos colocando conteúdos de bem que vão jogando para fora os conteúdos de mal. Vamos transformando aquela água suja em uma água da vida, a água viva que Jesus nos prometeu. Aí nós estamos transformando a nossa rota do destino. E nós perguntamos, por quê? O Emmanuel, ele diz, por que, meu filho? O pensamento claro e correto, com ação edificante, então não adianta pensar apenas e ficar guardando o pensamento. Põe em prática. Interfere nas funções celulares, ou seja, você pode modificar inclusive os conteúdos de saúde que você próprio controla. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você leva lá para antes de Jesus aquele conteúdo que veio dos gregos. Mente sã, corpo são. O que significa isso? Que quando você pensa claramente, corretamente e age no bem de forma simples e infatigável, você está destinando conteúdos energéticos para o seu corpo, para as suas trilhões de células, e elas, como são orientadas diretamente por você, que é mente, que é espírito, elas seguem esse fluxo que você está determinando para elas. E você vai renovando as células para que elas possam se recuperar. E você, literalmente, minha amiga, é isso mesmo, é literalmente, você interfere nas funções celulares. Mas também nos eventos humanos. Porque você fala assim, essa pessoa é de sorte, essa pessoa é de azar, ela estacionou o carro, 10 carros foram estacionados, mas só o dela que amassou. Puxa, tudo acontece errado com ela, mas não acontece com... O que será que está acontecendo? Está atraindo em seu favor o reflexo melhorado e mais nobre que você está purificando agora. Porque o amparo e a luz e o apoio virão segundo a lei de auxílio, que é mais uma lei, além da lei de auxílio que nós falamos aqui, da lei de associação, da lei de sugestão, ou seja, indução, nós temos a lei de auxílio, que é a lei que vai fazer com que atraiamos em nosso favor os benfeitores, os movimentos da vida, que fazem com que as coisas comecem a fluir na harmonia divina. Por isso, minha amiga e meu amigo, eu gostaria de encerrar com essa frase de Jesus para as nossas reflexões. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Ou seja, do coração é que vaza o pensamento revestido pelo sentimento e pelos desejos mais profundos que nós tenhamos. Pensa, que desejos, que sentimentos e que pensamentos nós estamos acalentando dentro de nós. Porque deles determinarão o nosso falar, o nosso fazer, o nosso fazer e o nosso sentir junto aos demais irmãos da caminhada. Pensemos nisso, porque disso depende a nossa felicidade ou o oposto. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Palestra maravilhosa, Max. Nossa gratidão a você pelas reflexões dessa manhã, muito oportunas. E só gratidão. Gratidão a todos que estiveram conosco essa manhã, aqueles que vão estar assistindo o programa na parte da tarde, à noite, nos dias subsequentes.
que nossa proposta é fazer a live para que as pessoas possam ver nos dias subsequentes. Muitos não podem assistir na hora, assistem depois. De qualquer forma, nossa gratidão imensa a você por doar do seu conhecimento, do seu tempo, da sua boa vontade, para o nosso movimento espírita aqui de Rondônia. Então, nossa gratidão aos nossos colaboradores, aos que estiveram conosco, nos acompanhando, e eu gostaria de pedir a você que fizesse a nossa prece de encerramento, de gratidão a Deus, por mais essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, de reflexão. Somos nós que agradecemos, Pedro, pela oportunidade de poder trazer essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita, que nos faz enxergar o Evangelho como Jesus nos legou no primeiro século, o Evangelho revivido ou redivivo, como disse Emmanuel. Então vamos agora nos aquietarmos intimamente e colocar esses pensamentos envolvidos pelo mais nobre sentimento que está em nós, em conexão, em ligação direta com o fluxo energético que nos conduz a Deus. E dizer, Pai, de infinita misericórdia, de infinito amor e sublime bondade. Aqui nos encontramos, Senhor, no aprendizado da vida, buscando-te em espírito, buscando-te em verdade. Mas tu sabes, Pai, de nossa realidade evolutiva, de nossos percalços e nossas dificuldades que ainda jazem tão forte em nossos íntimos. E por isso te rogamos, Pai, nos conceda a força para vencermos a nós mesmos, a superarmos as nossas imperfeições, a termos força suficiente para manter os desejos de voltar para ti, de onde viemos, e a fazer a tua vontade, estejamos onde estivermos e com quem estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Evangelho de teu Filho Jesus, que tão maravilhosamente nos ensinou como viver. Que aprendamos a viver com ele, aprendamos a romper com o homem velho que temos sido, para construir o homem novo, a criatura nova que precisamos ser. Ajuda-nos, sobretudo, Pai Celestial, a viver uns com os outros, como teu Filho Jesus viveu entre nós, sendo reconhecido como seus discípulos por muito nos amarmos. Fica conosco, Mestre e Senhor Jesus, fica conosco, benfeitores espirituais, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, gratidão a todos, gratidão a você, Max, Naira, Daliane, toda a nossa equipe de arte e comunicação, e só gratidão a Deus. Beijo do coração de todos, até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Max.